O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarou nesta quinta-feira que o populismo extremista utiliza mecanismos estratégicos dos regimes nazista e fascista para corroer o sistema por dentro. Abre aspas. Nós estamos há mais de décadas com o crescimento de um populismo extremista muito grande. Um populismo principalmente de extrema-direita que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Em vez de atacar o sistema, vem corroendo o sistema por dentro. Fecha aspas. Moraes prosseguiu, abro aspas, novamente. Ao invés de dizer que a democracia é ruim, dizem não, a democracia é ótima. Só que os instrumentos da democracia estão sendo fraudados. Ao invés de dizer que a mídia e a liberdade de imprensa são ruins, dizem não, a mídia está deturpando a liberdade de expressão. Fecha aspas. No fim da palestra, o ministro também citou a regulamentação das redes sociais e comparou as Big Techs a qualquer outra empresa. Aspas. Nenhum setor deixou de ser regulamentado. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Fecha aspas. Consta, essas declarações que nós trouxemos aqui, algumas do ministro Alexandre de Moraes, foram proferidas, foram dadas num mesmo evento dessa edição do STF em Ação, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que nós trouxemos no bloco anterior também, com a participação do ministro Flávio Dino. Pois e sem tirar nem pôr, Paula, é basicamente o mesmo discurso que fez o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, num evento da Procuradoria-Geral do Estado no Rio de Janeiro, que, adiantando já a sua pergunta no final, foi o tema da minha coluna dessa semana, né? Então, é impressionante como eles repetem a mesma ladainha que usam para sustentar aquilo que eles vêm fazendo, que é muito semelhante ao que eles denunciam. Parece que eles fazem aquilo que acusava o decálogo de Lenin, né? Eles acusam os adversários diante de um espelho. O nacional-socialismo, que ele diz aí, que influencia a turma da direita, o nazismo, esse sim gostava de censura, gostava de uma visão coletivista que ignora o indivíduo, né? É muito parecido com o que eles vêm fazendo. O Barroso, na fala mencionada, ele cita como exemplos do populismo autoritário, que é o termo que ele usa, Venezuela e Nicarágua. Ora, para cooptarem as cortes supremas e tudo mais. Nicarágua e Venezuela são dois exemplos de países sob o socialismo defendido pelo PT, pela turma do Foro de São Paulo. Lula fez lá um teatro contra o Maduro, mas já estão amiguinhos de novo. Maduro já está todo preocupado com a saúde do companheiro. Então, não vem com essa. Quem vem seguindo os passos de desprezo às instituições, à liberdade do indivíduo, à liberdade de expressão, é exatamente o consórcio PT-STF. E mídia, e velha imprensa. Ele diz aí que, em vez de atacarem a liberdade de imprensa, dizem que a imprensa anda mentindo, não sei o quê. Ora, bolas, anda fazendo exatamente isso. Por que será que o povo não confia mais na Globo e companhia? Porque eles sabem que virou uma militância do consórcio, que eles são fábricas de fake news, que querem a censura das redes sociais. Então estão todos unidos contra o povo, contra a liberdade do indivíduo. E quem foi contra o indivíduo foi justamente o comunismo, o fascismo e o nacional-socialismo a que ele se refere. Augusto, deu tempo já para traduzir algumas das falas do ministro Alexandre de Moraes? Eu até agradeço ao esforço feito pelo Consta, que traduziu alguns trechos aqui, mas eu acho o seguinte, diante do que eu leio, quer dizer, nada melhor do que a transcrição literal do que dizem esses ministros. Eu fico espantado, porque eu acho que devem ser, já foram revogadas pela prática do Supremo Tribunal Federal, prática diária, já foram revogados os princípios constitucionais aí que deveriam orientar a escolha de um ministro do Supremo, né? Notável saber jurídico. Nenhum deles tem saber jurídico nenhum. Nenhum deles. Os que pareciam saber alguma coisa esqueceram. Caso do Luiz Fux, que foi juiz. Os outros trocaram, mudaram de ideia, como Gilmar Mendes, que já defendeu o contrário, que era o certo.
Agora eu peço o seguinte só, vamos esquecer o notável saber jurídico e ilibada reputação, que nenhum deles tem a essa altura do campeonato, e exigir só o seguinte, aprovação na prova de português, na prova de língua portuguesa do Enem. Se eles tiverem a nota mínima, aí tudo bem, porque eles estão abaixo desse nível. Eles levariam um pau no Enem tranquilamente. Quem diz o seguinte, nós estamos há mais de décadas. Quantas? Dá uma margem de tempo, sim. Pode ser mais de 20 décadas ou 200 décadas. Com o crescimento de um populismo extremista muito grande, um populismo principalmente de extrema-direita, que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Cadê o comunismo aí? Cadê o comunismo aí? Quer dizer que o comunismo está dando lições no presente. Pega aí a Cuba lidando com liberdade de informação, você vê o que pensa, mas em homenagem ao colega Flávio Dino, que é comunista, o comunismo não tem nada a ver com isso. É só a turma que não vota no Lula. Né? Esses são os extremistas de direita ou bolsonaristas, o que é um pouco pior. Agora, ele vem do seguinte, nenhum setor deixou de ser regulamentado porque esse não pode ser. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Falência é coisa nenhuma. O Marco Civil da Internet, há 10 anos, vem funcionando muito bem, com o artigo 19, que eles querem suprimir, que diz, me ajuda, Gil, basicamente o seguinte, a rede social, lá, a plataforma tem de remover um determinado conteúdo por determinação judicial. O que eles querem é obrigar o que eles chamam de a máquina, a inteligência artificial ou o robô, eles querem obrigar isso aí a cuidar desse trabalho, porque eles não querem nem trabalhar como censores. Eles querem a censura, mas acham feio, né, o ofício de censor, então eles querem culpar a máquina. Eles falam, a inteligência artificial está em guerra, agora contra a inteligência artificial, querem prender a inteligência artificial. Então, quem diz uma coisa dessas, não está preparado para fazer um colégio exigente, nem faculdade, e estão no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos chegar a um ponto que a gente só vai exigir isso, é a única exigência, não ser completamente analfabeto. Ponto. Pois é, não dá para entender, até o Augusto mencionou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o ministro Dias Toffoli declarou a inconstitucionalidade desse artigo citado pelo Augusto. Mas aí aquele voto em que ele fala do trem, o Milton Nascimento, o Brant, ministra Carmen Lúcia, aí é o Dias Toffoli. É aquela frase, né? Se almoçar, não faça declarações. Ali acho que há pouco. As regras já existem, já estão todas colocadas na mesa. Aliás, quando eles olham para fora e citam qualquer tipo de regra diferente que acontece em outros países, principalmente na Europa, essas regras foram criadas pelo legislativo, jamais pelo judiciário. Claro. O judiciário não cria leis. Já existe, eles devem simplesmente guardar a carta magna, ponto. Eles devem se conter à sua prerrogativa, à sua função. Recolham-se ao seu trabalho, parem de meter a mão numa sociedade. São analógicos, não têm preparo para debater inteligência artificial, marco civil da internet, plataformas, redes sociais. Não tem preparo, eles sequer são usuários das redes sociais. Usam muito pouco, não tem conhecimento, a equipe deles também não tem. Aliás, quem tem hoje no Brasil? Não, quem tem tanto conhecimento assim? É algo que muda a cada dia, é algo em constante evolução, ao advento da tecnologia. Eles vivem no retrovisor e eles querem dizer o que vai acontecer no futuro. Imagine que as gerações muito mais novas do que eles, do que a gente aqui, o que eles não vão produzir nesse sentido. Tem pessoas pensando lá na frente nessa hora, enquanto eles estão preocupados com censura, com o retrovisor. É gente muito atrasada, mas aí é o trem, é o Milton Nascimento. Eles acham que o trem é a mesma coisa que uma rede social. Eles me lembram, jornalistas... É um veículo de comunicação. É uma via de comunicação. Então é parecido com uma rede social.
né? E ele não entende sequer de trem, né? Porque ele chama ele chama de batente. Em vez de bitola, né? Não, ele erra, ele se atrapalha com bitola, batente, ele quer saber a metragem, ele diz que são 5 barulhos a cada separação de trilho, não dá para botar vigia. Não dá para botar vigia. Caminho, exato. É por isso, então, vigia seria o sensor, né, da ferrovia para impedir que haja acidente. A cada 2 metros tem um homem. Quem diz uma coisa dessas tem mais que ser internada na clínica da esquina, né?